Lembrando que você também pode ouvir o Sessentônica muito bem acompanhada para essa roda de conversa pelo Nelson Calil. Oi, Nelson. Tudo bom, Karen? Oi. O Nelson é presidente do CONDEPA, Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre, e vice-coordenador do FMCC, Fórum Municipal dos Conselhos da Cidade. E é uma pessoa que, apesar de toda uma história de luta, e a maioria ainda sendo travada, tem um bom humor e uma leveza que é ímpar, né? Rindo tudo fica mais fácil, né, É Karen? verdade. Estou acompanhada pela Marceli Malta. Oi, Marceli. Oi, tudo bom, tudo querida? Bem, bom dia. A Marceli é uma pessoa que iniciou sua militância lá nos anos 80, é presidenta da Igualdade RS, Associação de Travestis e Transsexuais do Estado do Rio Grande do Sul, vice-presidenta da Rede Transbrasil e vice-presidenta da Rede Lactrans Latino-Americana. Que orgulho te receber aqui, querida. Uma pessoa tão representativa no Estado, no Brasil, para essa luta. Muito obrigada. A luta é grande, né? É verdade. É diária. É verdade. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou aqui também com Rothschild Prestes. Oi, Roth, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bem. O Roth, conhecido como Roth da Acessibilidade, foi agraciado com o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre e Medalha da Cidade de Porto Alegre na temática Acessibilidade e Inclusão. É fundador da OSC Caminhadores RS, apontada como a única organização que realiza ações de qualidade de vida para as pessoas com deficiência e idosos em nosso estado, no RS, gratuitamente na área do turismo e lazer. Ele é provisionado em Educação Física e Guia de Turismo, com cursos na área de acessibilidade e educação inclusiva. E é uma das referências na defesa da bandeira de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no Rio Grande do Sul. Ele também é diretor em associação esportiva voltada à prática de paradesporto e ex-conselheiro municipal estadual do esporte, com ênfase no paradesporto. Que legal, Roth. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, porque está cada vez mais claro que nós temos que andar junto. Eu acho que essa mesa é muito rica e o futuro das palavrinhas mágicas, direção prateada, longevidade, ela perpassa por essa mesa. Então, muito obrigada. Estamos juntos. E eu estou aqui com a Gisele Varani, querida Bom companheira. dia. E a Gisele hoje, que é gerontóloga e que tem mestrado em serviço social, pós-graduada, fisioterapeuta, né, com formação em fisioterapia, é mãe da Cristina, sogra da Caroline, e está aqui representando a Associação Mães pela Diversidade. E ela acredita que pertencer a essa associação é visibilizar para a sociedade que os LGBT são parte de uma família como qualquer outra. É isso, né, Gisa? Nós não temos orelhinhas nem, né, por sermos mães LGBTs, e nem os LGBTs têm, né, são verdinhos ETs, né? Então essa é a ideia de a gente entender que é uma família e como tal a gente está junto e parceiro em qualquer situação. Todo amor vale a pena. Toda forma de amor. Pois, gente querida, sessentônicos que estão aí nos ouvindo e gente querida dessa roda de conversa, sejam muito bem-vindos para mais este encontro, mais este momento. Gostaria de começar conversando com vocês a respeito das semelhanças e das diferenças que vocês enxergam nessas lutas entre a população LGBT e a população com deficiência. Onde é que vocês percebem que essas lutas se assemelham e onde é que vocês percebem que essas lutas se diferenciam? Marceli, começando aí pela tua voz. Primeiro as damas. Obrigada.
Não, eu acho que assim, ó, a luta... Eu aprendi uma coisa, quando eu entrei eu fiz o curso de enfermagem, logo em seguida eu fiz a questão da população de travestis e transexuais no Rio Grande do Sul, né? E quando eu fui convidada para fazer o curso de formação de direitos humanos, né? Eu digo assim, mas direitos humanos, e daí? Mas o que falta para a nossa população, né? E eu sempre vi no longo do tempo, né, que todas as populações, né, quando se fala em direitos humanos, vê a questão assim, a fala das pessoas, né, que lutam pelos direitos humanos, né, que a gente defende bandido, a gente defende tudo que não presta, né, que nem aquele nosso deputado federal falou, né, tudo que não presta está aí, né, isso somos nós, né. E me incomodava muito, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer o trabalho no sistema carcerário, né? Para a população de travestis e população gay, né? E todo mundo quando na rua me via, porque passava muito na mídia, aquela coisa toda. E hoje estou assim, me resguardando um pouquinho, porque o preconceito é muito grande. Quando passava de dia na rua, o pessoal dizia, lá vai aquela travesti que defende bandido, né? Entendeu? Então, a sociedade nos vê assim, de uma maneira, né, totalmente equivocada, né? Entendeu? Equivocada no sentido deles, né? Tenho que respeitar, né? Mas o preconceito é muito grande com toda a população. Eu já fui durante 5 anos a presidenta do Conselho Municipal de Direitos Humanos, né? E é onde que eu aprendi a respeitar, eu acho que sempre respeitei, mas a questão das outras diversidades, eu me lembro que a população indígena, quando eu fui para Rondônia, que tem muita população indígena, eu digo assim, não, eu quero a população indígena aqui também nessa reunião, né? Aí o cacique me disse assim, não, senhora, ele me chamou de senhora, e disse assim, nós não temos esse tipo de problema. Eu disse, como que tipo de problema que vocês não têm, né? Ele disse que não, nós não temos o tipo de problema que nem vocês têm. Aí eu digo assim, que bom, né? Que tipo de problema? Eu não consegui entender ele, né? Ele disse que eles não têm a população que nem nós, travestis, gays, população LGBT. Aí eu digo assim, olha, senhor, me desculpe, né? Mas eu estou dando uma realidade que eu vi aqui. Eu estou conhecendo 5 travestis e vários gays indígenas. Nossa, o homem se levantou, ficou doido comigo, né? Então, eu quero dizer, se a gente conseguir agregar toda a população que sofre preconceito e discriminação, e principalmente na questão do envelhecimento dessa população, eu acho que a sociedade consegue nós ver de uma maneira diferente, né, de compartilhar o nosso sofrimento e o sofrimento das pessoas, né. Eu vejo muito a questão da nossa população com acessibilidade, né, que a gente tem que lutar em tudo, né. Eu acho que todas as questões de direitos humanos que estão garantidos na lei, mas nós da população de travestis e transexuais, nós temos 73 artigos que os heterossexuais têm por garantia e nós não temos. Como vamos só a questão da Minha Casa Minha Vida, né? Quando uma travesti vai lá e diz assim, eu quero conseguir Minha Casa Minha Vida. Aí diz assim, que dê a família. Nós não somos famílias, não somos considerados família. Aí eu pergunto para os senhores e senhoras, o que é família para as pessoas, né? Que eu tenho família, né? Entendeu? Eu tenho gato, tenho cachorro, tem tudo que pode imaginar. E sou uma mulher casada, né? Entendeu? Então, assim, o que a sociedade entende, o que tu precisa para ter Minha Casa Minha Vida, o meu emprego, né? Que a nossa população não consegue. Eu vejo que a população de LGBT, eu digo assim, quando os gays, as lésbicas, muitas vezes, elas conseguem com muita mais facilidade de entrar
no emprego, né? Mas a nossa população é muito difícil. A gente tem É ainda mais difícil do que... mais difícil. A gente tem 4% da nossa população que tem emprego. Agora, 96% da nossa população está na prostituição. Nada da contra. população de travestis, De travestis e e transexuais. transexuais. Aí eu digo assim, aonde que tem uma travesti de salto alto trabalhando num shopping, numa loja? Não tem. Aonde que tem, hoje a gente tem na Câmara dos Deputados duas travestis que conseguiram um cargo, né? Nelson, com relação a essas semelhanças e diferenças entre as lutas LGBT e pessoas com deficiência, onde é que tu enxergas que existem semelhanças? Qual é a tua visão? A semelhança está exatamente na questão do preconceito e da invisibilidade, particularmente. Nós, tanto as diferenças sexuais quanto as deficiências, eles sofrem preconceitos, sofrem, por exemplo, como a Marcele estava dizendo agora mesmo, a questão de empregabilidade de uma pessoa com deficiência é tão difícil quanto o de um travesti, de um transexual. Nós temos pouco mercado de trabalho. E por exemplo, está correndo agora no Congresso um projeto para flexibilizar a lei das cotas para pessoas com deficiência. Porque as empresas não querem empregar pessoas com deficiência. Quando no mundo todo já há uma consciência que quanto mais diversidade houver nas empresas, mais a empresa cresce. Uma empresa tem que pensar de forma diferente. E diversidade, isso significa ter pessoas com deficiência e ter travestis, inclusive. Ser inclusiva. E ter né? diferenças geracionais também. Também. Não é só isso. Nós temos que ter todas as diferenças para pensar de formas diferentes. Se para pensar igual, não precisa nem ter mais gente. Uma pessoa só pensa. Agora, nós precisamos ter diferenças porque aí nós vamos ter condições de pensar melhor. Uma cidade inclusiva inclui todo mundo e facilita para todo mundo. Mas nós também temos algumas diferenças nas pessoas com deficiência, porque, além do preconceito, nós precisamos também de alterações estruturais, nós precisamos alterações arquitetônicas na cidade. Nós precisamos, por exemplo, construir rampas, construir pisos podotáteis, nós precisamos de intérprete de libras, nós precisamos de audiodescrição. Então, nós precisamos de uma série de adaptações na sociedade também, que também é útil para todo mundo. Sim. Uma cidade menos hostil para a pessoa com deficiência é menos hostil para todo mundo. Eu sempre digo, porque é verdade, para a Gisele aqui, descer uma escada é muito mais difícil do que descer uma rampa, por causa que a escada vai destruir as juntas ou vai machucar as juntas Eu dela. mesma, aos meus 53 anos, muitas vezes opto, e tenho as minhas perninhas bem boas, opto por uma rampa do que por uma escada. Evidente. Então, essa cidade menos hostil é menos hostil para todo mundo. A gente tem uma discussão, a Marcele também estava falando sobre a questão de habitação. Nós temos uma dúvida: quantas casas adaptadas nós precisamos ter num conjunto habitacional? É todas. Sim. Porque todo mundo ou vai ter, numa fase da vida, algum tipo de deficiência, mesmo que temporária, mas também, além disso, ela vai receber pessoas com deficiência. Então, todas as casas, e se todas as casas forem acessíveis, será um preço muito mais econômico para todo mundo. Me diga uma coisa, a Marcele falou com relação à questão da legislação. O quanto a legislação, hoje, prejudica a população LGBT. Tu citaste, inclusive, um fato bastante concreto, que é a questão do Minha Casa Minha Vida, né? Que não reconhece a população LGBT como família, como núcleo familiar. Né? E tu está falando com relação à questão da habitação. E eu percebo hoje que os apartamentos estão cada vez menores, cada vez com portas mais menores, né? E aí como que isso funciona?
Né? Existem legislações regulando essas questões? Essa é uma outra questão que a gente tem discutido, a gente discute muito, por exemplo, com o Roth também, em todos os espaços que a gente vai, que é o seguinte: nós temos no Brasil legislações bastante satisfatórias. Elas podem não ser perfeitas, mas elas são muito satisfatórias. O que nós não temos é o cumprimento dessa legislação. Nós temos leis boas que não são cumpridas. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos em Porto Alegre, para a pessoa com deficiência, a Lei 8890, de 2002. Essa lei está em vigor desde 2002, que permite pessoas com deficiência pegar o ônibus em qualquer parte, porque tem alguns locais que são inacessíveis para pessoas em cadeiras de rodas, por exemplo. Então, eu teria que pegar em qualquer lugar. Essa lei é de 2002. Em março do ano passado, dia 24 de maio do ano passado, a EPTC mandou, 17 anos depois, mandou um ofício para as empresas de ônibus, dizendo que a lei existe há 17 anos e que seria de bom alvitre que elas cumprissem a lei. E essa lei continua não sendo cumprida. Tá? Nós temos, por exemplo, a lei do meio ingresso para a pessoa com deficiência. E por que nós temos essa lei do meio ingresso para a pessoa com deficiência, que não é a meia entrada para estudante? Tem uma diferença, porque a pessoa com deficiência, na sua grande maioria, quando vai num espetáculo, ela precisa de um acompanhante. Então, ela paga meio ingresso porque ela, na realidade, está pagando porque ela está pagando o dela e mais o acompanhante, porque ela não consegue ir, muitos não conseguem ir sozinhos. E essa lei também não é cumprida. E várias outras leis que existem nas questões habitacionais, por exemplo, tem vários prédios que são construídos hoje que não passam na lei, né, Roth? Roth, como é que, incluindo agora o nosso terceiro na nossa conversa aqui, com relação a essa questão das semelhanças e diferenças dessas lutas, como é que é a tua visão? Eu sempre digo que hoje a frase do ano é a diversidade está em tudo. Eu acho que os gestores, tanto público como privado, eles têm que entender que não tem como voltar. As grandes empresas, agora recentemente teve um grande congresso em São Paulo que falava sobre diversidade, e aí também foi falado do conceito, a diversidade pega todos os grupos, né? E o não entendimento do gestor em relação a que o índio, o negro, o idoso, enfim, as pessoas com deficiência, todo mundo está no mesmo grupo e todo mundo produz. O que falta é dar as condições para as pessoas produzirem e entender que a regra, que a lei, agora a Marcele comentou, eu acabei me lembrando dessa indefinição do conceito, né? Mas as pessoas não querem entender ou alguém não quer escrever. Família pega grupo tal, grupo tal, grupo tal. Então, assim, um dos grandes problemas que a nossa gestão tem, troca, e a gente vê alguns países, tipo Holanda, né? Tu define um conceito para a vida toda. O gestor que está entrando, ele não tem força para mudar aquele conceito ali. Se a regra é, para Minha Casa é a Minha Vida, que pega também o grupo de LGBT, os gays, os trans, não muda. Chegou o próximo gestor, eu quero alterar, tu não vai alterar. Então, o nosso país precisa passar por essa mudança, as pessoas têm que ser mais inteligentes e têm que entender que a gente tem que se respeitar, que o acesso universal é para todo mundo e vai pegar a pessoa com carrinho de bebê, a vovó, o vovô, quem tem uma perna, quem vem em cadeira de rodas. Então, isso hoje me deixa muito angustiado, né? Eu milito junto com o Nelson nessa causa há muito tempo, eu sou pessoa com deficiência, durante 6 anos fui presidente tanto do Conselho do Município quanto do Estado, e passa o ano, os caras passam a foice. Passa o ano, porque é um direito, né? Nós temos muito direito, assim como todas as causas têm. O problema é que as pessoas não querem ler o que está escrito, tiram da cabeça, né? Agora entrou novo ministro, entrou novo deputado, vamos mudar a regra. Não podemos mudar. Nós temos que entender que todos nós, dependendo do grupo que tu está pertencendo, nós estamos aí, nós estudamos, nós produzimos e nós consumimos. Então, isso é uma coisa assim que a gente tem que se debruçar com um grande grupo de trabalho de pessoas inteligentes, né, e pessoas que não têm preconceito, porque também a gente tem pessoas inteligentes, mas na hora de tu sentar ao lado, mas eu não vou sentar ao lado de quem é diferente. Não, nós não temos mais tempo para isso. Os grandes países já estão anos-luz, por quê? Porque se entendeu que a diversidade faz parte do processo. E as grandes empresas aí, que eu não vou poder citar o nome, mas saiu até um documento agora, os gestores que estão à frente ali são LGBT, são trans, e qual é o problema?
Eles estão produzindo, é dar oportunidade. E isso me incomoda muito, o Nelson me acompanha muito. Às vezes, quando eu vou nos eventos, eu fico muito incomodado. Por que está numa função de gestão pública, por exemplo, uma pessoa que vai fazer lá a gestão da temática da pessoa com deficiência e não tem nada a ver comigo? Ou por que tu bota uma pessoa para fazer a gestão da diversidade e não está aí, ela não gosta? Por que eu vou botar lá um índio para fazer a gestão do idoso? Por que eu vou botar um idoso para fazer a gestão do índio? Os temas, eles se cruzam, né? Eles perpassam um pelo outro. E a gente tem que fazer isso cada vez mais, juntar os grupos e começar a fazer a força para que eles entendam. Uma pressão conjunta. Uma pressão conjunta para dizer que a longevidade está batendo a nossa porta já, e não podemos pensar na longevidade lá depois de 60, eu estou com 55, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos eu estou na geração prateada, porque mudou a legislação. Não, eu tenho que pensar com 35 até... a Gisele tocou nesse assunto, né? A gente tem que pensar antes, né? Então, são informações muito novas para as pessoas. Ah, mas a geração prateada é só depois de 60. Não, nós temos que pensar em promover a saúde das pessoas e não só se preocupar em tratar a saúde. Então, assim, a gente tem uma caminhada muito grande pela frente. Eu acho que a gente tem que dar as mãos, né? Eu acho que o sucesso, eu não consigo ver diferente. Ou a gente senta e conversa e avança, ou nós vamos estar sempre perdendo espaço para outras coisas menos importantes. Xisa, tu que é mãe, né, e militante pelo Mães pela Diversidade, como é que tu enxerga essa questão das causas? E é gerontóloga e fisioterapeuta, lidou também muito com essa questão das pessoas com deficiência. Como é que tu enxerga essas lutas, né? Bom, no meio de pessoas que estão há tantos anos na área, na militância, e que são, tanto, né, essa visão, eu estou aqui muito feliz em estar aprendendo, né, porque a gente é sempre uma troca. Mas nada do que vocês falaram, ele vem de encontro a tudo o que eu já trabalhei, né, nesses meus 30 anos como fisioterapeuta, nessa questão da saúde, das pessoas com deficiência, e hoje como sendo mãe e militante do Mães pela Diversidade. Então, assim, se complementam as áreas. Os processos de envelhecimento, né, ele perpassa por essas questões. É claro que tem, né, como tu fala, a questão dos PCDs, de ter esses adereços e instrumentos e técnicas para dar conta dessa situação. Mas eu percebo, assim, ó, às vezes, o quanto ainda temos má vontade nesse processo, má vontade política, má vontade de olhar para o outro, má vontade enquanto sociedade. Nós não nos compreendermos enquanto sociedade que está envelhecendo. Quando vem toda uma trajetória de, né, informando que hoje nós temos mais idosos do que jovens adolescentes aqui no Rio Grande do Sul, e a gente está falando o quê? De uma pessoa, só uma pessoa branca, cis, com uma família heteronormativa? Não! A gente está falando de uma série de pessoas nesse contexto e elas vêm junto. E enquanto nós ainda temos que ficar dizendo, a gente, né, Marcelito, tem que estar reforçando essas questões. Eu me impacto muito quando eu ouço vocês falar, e aí, por exemplo, né, nesse domingo agora teve a questão do Dr. Drauzio fazendo aquele filme, né, aquele documentário sobre as mulheres trans nas cadeias, no sistema carcerário, e eu lembro, assim, quando eu dei aula lá dentro do Presídio Central, o quanto eram invisibilizados, e quanto, assim, até estigmatizados em muitas situações. Todo o trabalho que tu desenvolve, e tu tem que estar enxugando gelo sempre, né, Marcela? Então, assim, o quanto nós temos ainda em compreensão, e eu vi muitas postagens sobre ele, o ateu mais cristão que a gente conhece, por exemplo. Mas aí não entra a questão da religião, entra a questão do humano, do ser humano, do trabalho dos direitos humanos, o trabalho de entender que existe uma legislação há 20 anos. E qual é o problema em aplicar essa lei de 20 anos? Então, quando vem um novo gestor e não olha para essa lei, o quanto ele está descaracterizando um grupo de profissionais que fizeram para montar uma lei. Não é simplesmente chegar lá e botar da minha cabeça, não. Tem todo um razoado, tem uma comissão de estudo, ele vai em loco, ele faz todo o processo.
E aí vem alguém lá, por quê? Porque eu não gosto da Karen, então não vou chamar a Karen para... Como assim? A gente está esquecendo da parte técnica, a gente está olhando muito a questão, às vezes, por um lado partidário, às vezes, por um lado religioso, em coisas que não tem que ser. Então, quando pensar direitos humanos, o quanto a gente tem ainda que trabalhar como direitos humanos, nossa, 70 anos e parece pouco, né? Ainda o quanto ainda a gente tem, né? O quanto nós temos que caminhar nisso. E eu, como profissional da área da longevidade, como mãe de uma LGBT, o que eu espero, como uma mulher que também sofro nas questões, claro, eu tenho muitos benefícios, mas o quanto essa caminhada minha, desses 55 anos, em todas as searas, me fez uma pessoa melhor. Hoje eu sou muito melhor por todas as questões que eu perpassei. Então, isso tem que fazer valer, né? E essas militâncias só me refazem, só me estimulam. Eu tenho, né? Cada vez eu sou mais forte, né? Deixa eu perguntar, assim, trazendo um outro aspecto do nosso tema de hoje, eu queria perguntar para vocês, dentro de uma vida, né, de uma pessoa com deficiência e de uma pessoa LGBT, quais são os desafios, quais são as fases, né, e como que é ser, o que ela enfrenta ao longo da vida? Existem diferentes desafios a serem enfrentados de acordo com as fases da vida? Isso imaginando que essa pessoa com deficiência, por exemplo, seja uma pessoa com deficiência desde a infância, né? E que essa pessoa LGBT tenha também essa questão transgênero, por exemplo, normalmente, ou mesmo tenha essa questão gay clara desde a infância. Como é que desafios, como é que diferentes desafios, se é que existem, ao longo da vida, essa pessoa, Karen, até o envelhecimento? Karen, né? viver para qualquer pessoa é um desafio. Só que para as pessoas que são um pouco diferentes dos padrões tradicionais, esse desafio se torna um pouco maior, porque ela tem que lidar ou com a reprovação da sociedade, ou com o processo de pena da sociedade, né? Porque são questões diferentes, né? Um LGBT enfrenta a desaprovação, uma pessoa com PCD, com deficiência, normalmente enfrenta aquele processo de pena que é tão ruim quanto. Né? Sim. E isso faz um estresse constante. Tem um amigo meu que diz, o Adilson diz para mim sempre, o Nelson, quando levanta da cama, sabe que vai brigar com alguém. Porque todo dia eu vou brigar com alguém, porque todo dia eu vou ter uma dificuldade para subir no ônibus, ou para entrar num local, ou para saber se o restaurante que os meus amigos vão ir vai ter rampa para mim entrar ou não. Então, todo dia eu vou ter alguma briga. Isso, banheiro, se vai ter acesso no banheiro ou não. A Marcele, com certeza, passa desafios permanentes todo dia. Ela não sabe se vai chegar numa loja e vai ser bem atendida ou vai ser mal atendida. Ela não sabe se vai chegar numa lancheria, se não vão virar a cara para ela, ou se o garçom não vai atender. São esses desafios constantes que são um pouquinho maior do que a pessoa que está o branco, classe média, totalmente rígido. Esse tem dificuldades também, como todo mundo, mas são bem menores do que a nossa. Mas, Nelson, só deixa eu questionar mais, assim, mas dentro desses desafios, né, que, entre aspas, são esperados, tem diferença entre a infância, a adolescência e o envelhecimento? Eu não sei te dizer isso muito bem, porque eu uso cadeira de rodas há relativamente pouco tempo. Eu sou um transplantado cardíaco que foi perdendo então há pouco tempo eu uso cadeira de rodas. E para mim foi uma dificuldade, porque o primeiro passo é tu entrar em depressão. Porque de repente tu está impossibilitado de caminhar, tu está impossibilitado de fazer uma série de coisas, e tem uma coisa que parece um detalhe,
mas me marcou muito, que é quando tu fica doente, tu vai te aposentar. E aí tu persegue a aposentadoria e de repente tu recebe um papel com invalidez permanente. Aí tu diz, pô, eu estou inválido, eu sou uma pessoa inválida, eu já não valho mais nada. Isso é permanente, e é permanente. E é permanente, né? Não tem saída. Tá? E isso dá um choque muito grande e tu precisa recuperar. E eu, inclusive, eu passei por um processo de depressão profunda, tá? Que levei tempos para curar, fui parar na UTI, tudo, etc. Até que eu consegui me levantar e me erguer. E esse processo eu acho que atinge todo mundo. Agora, eu não posso dizer por pessoas que nasçam com deficiência, porque eu não tive essa experiência. Sim. Mas eu vejo, e aí é uma questão também cruel, porque é uma questão econômica também. Uhum. Uma pessoa que tenha uma renda familiar razoável, ela enfrenta com mais facilidade a deficiência. Sim. Né? Até porque nas classes mais altas o número de pessoas com deficiência são menores. Não porque a doença atinja menos, mas sim porque os recursos para tratá-la são melhores. E isso tudo... Então, são uma série de coisas interligadas que é a própria vida. E aí nós precisamos, e como o Roth falou, como a Gisele falou, como a Marcele falou já, nós precisamos de uma união e precisamos integrar todo mundo, porque mesmo nós sendo diferentes, mesmo a Marcele sendo diferente de mim, eu sendo diferente de ti, tá? O Roth sendo diferente de nós todos temos os mesmos objetivos. Sim. Nós temos dificuldades um pouco diferentes, mas todos nós temos dificuldades. Eu quero fazer, antes de passar... Por favor, eu ia justamente te perguntar, te passar essa mesma pergunta. Hoje nós temos uma grande preocupação com um grupo de mães de pessoas com deficiência. Né? O que acontece? As nossas tecnologias assistivas, e aí já é um pouco diferente do grupo LGBT, trans, vamos pegar uma família que tem um filho com deficiência, paralisia cerebral severa. Uhum. Então, ele depende de uma cadeira de rodas motorizada de alto nível, ele depende de um banheiro projetado para ele, além da casa está toda adaptada, e para sair ele tem que ter um carro à disposição. Então, a sociedade ainda não entendeu que isso não vai mudar. A gente só tem que estar deixando claro que, olha, a regra é essa, vamos seguir o fluxo normal. E a nossa preocupação é que, quando os pais forem embora, a gente tem que ter um ambiente preparado para receber esse grupo de pessoas. E isso hoje a gente está com dificuldade de pensar nisso. Né? As casas da inclusão, isso é fato, isso não tem como voltar, ou a gente para agora e pega alguém, porque, na verdade, tudo que a gente tem de direitos para nós é através da política. Isso é uma coisa que tem que ficar, a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é militância partidária e outra coisa é adquirir algumas coisas e só a lei vai nos dar esse direito. E aí a gente, no Brasil, já tem dificuldade com instituições de longa permanência para quem é idoso. Imagina para... Pessoas com deficiência e que usam tecnologias pesadas, necessitam desse tipo de tecnologia pesada, né? Então imagina a preocupação dos pais, né, com relação aos seus filhos. E a nossa preocupação hoje também é com os pais dessas crianças que nasceram com a deficiência, porque essas mães elas estão cansadas, né? E a gente tem que ouvi-las e respeitar. Com certeza. Até já está sendo alguns grupos de conversa, algumas rodas de conversa, em que as mães estão se reunindo e fala, chora, bota para fora, que ninguém vai te incriminar. Claro. Então, isso é em todos os grupos, porque é uma forma das mães... Eu cuido 24 horas do meu filho, e quando é que ela vai cuidar dela? Né? Quando serei cuidada? Cuidando do cuidador, né? Então, assim, a gente tem muitos movimentos para fazer, e eu só me assusto é que as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento não querem vir trabalhar, não querem se juntar a nós, e isso me preocupa muito. Só uma frasezinha. Você, quando fica doente, você pensa o seguinte, eu vou me curar. A mãe de uma pessoa com deficiência, de uma criança com deficiência, se ela fica doente assim, quem é que vai cuidar do meu filho quando eu falecer? Sim. É essa. Sim.
Marcele, e É. aí, querida, com relação à população tanta- LGBT, o que é que podemos Pois falar? É, tanta coisa. Assim, ó, eu concordo plenamente que o Nelson falou, né, nas colocações dele, né, e faz refletir, né. Eu acho que muitas vezes a gente aprende mais com o outro do que com nós mesmos. Eu presto muita atenção. Eu me lembro quando eu entrei na academia de polícia para ser instrutora, né, não professora, né, e eu fui muito criticada, né. Daí disse, mas o que a Marcele... Eu me lembro de um deputado da extrema-direita, ele escreveu uma nota e um jornalista assinou embaixo, entendeu? Que uma travesti vestida de mulher vai entrar na academia de polícia para dar aula de direitos humanos para a população de segurança pública, né? Aí eu me lembro que um advogado, né, que era professor, e ele me disse assim, Marcele, essa matéria, se tu quer, eu entro na justiça com essa matéria, né? E eu entrei, eu ganhei a sentença, né? Que ele me chamou de traveco é pejorativo, né? As pessoas não sabem. Às vezes uma pessoa diz, lá vai o traveco. É crime. E eu, quando ganhei essa questão, eu digo assim, nossa, eu nem sabia que tem juízes e juízas, né, que entendem hoje que nossos direitos são iguais a toda a população, né? Não é só a população LGBT, a população trans, a população com deficiência, enfim, toda a nossa população tem. Eu me lembro quando a Maria da Graça, né, que é a diretora do presídio Caranhuns, de Pernambuco, né, e ela me chamou 2 vezes para fazer esse trabalho lá, né, com as travestis. Eu fiquei sabendo que o Trauzio Varela estava fazendo a matéria, né, e ele fez várias perguntas. Se vocês vê a matéria em si, né, e o Trauzio pergunta assim, mas por que vocês, travesti, porque eu, em 1900 e não sei, porque ele trabalha há muitos anos no presídio, e perguntou para a Thaís, né, por que você está presa, né? Aí ela disse assim, fome. Eu não, travesti, nordestina, sem emprego. Eu fui obrigada a cometer delitos que eu não queria cometer. Eu fui parar no presídio com 15 anos. Aí, aquilo me chocou muito, né? Eu já sabia, eu digo que o Trauzio Varela vai falar sobre isso. E foi e passou. Aí eu peguei e postei no meu Face, várias pessoas, né, hipócritas, né, diz que elas merecem estar lá presa porque cometeram delito, né, enfim. Aí não sabe a questão do sofrimento que vem lá atrás, né, dessas pessoas que estão lá. Eu me lembro quando inclusive saiu uma matéria em Goiânia, no jornal, aí elogiando o trabalho de Trauzio Varela, né, e a questão do sistema carcerário. Por que eu vou trazer isso, né? Aí colocaram que ela foi a primeira, ela é uma mulher cis, né, a Maria da Graça, né? Foi a primeira que se lembrou das travestis, né? Aí uma amiga minha, que é psiquiatra, disse assim, não, senhora, meu amor, vocês têm que ler a história, vocês têm que saber a história. Vamos ler a história. Marcele Malta foi a primeira, né? Marcele Malta foi a primeira que entrou no sistema carcerário e conseguiu uma galeria terceira do H no sistema carcerário, né? Então, isso a gente tem que lembrar quem foi. Eu me lembro que um amigo meu disse assim, quem é o pai da criança, né? Sim. Entendeu? Tu é a mãe da criança. Então, não que eu diga assim, amiga, não precisava ter, eu digo, não, eu fiz o jornal se retratar e colocar teu nome lá, né? Marcele, deixa eu te perguntar o seguinte, com relação, o Nelson falou das dificuldades, e tu concordaste com elas no dia a dia. Tu enxerga no envelhecimento, e tu falaste muito forte a questão da empregabilidade, né, das pessoas trans, né? E na questão do envelhecimento, tu achas que tem dificuldades adicionais, maiores para as pessoas trans? Nossa, muito, muito, muito. Porque, em primeiro lugar, dizer assim, que a nossa população de envelhecimento a nível nacional e internacional é 35 anos de vida, né? Eu digo assim, eu estou na espera, né? Eu vou fazer esse mês ainda 69, né? Então,
Eu digo, quando foi, acho que 2008, teve o Congresso do Idoso, Congresso Nacional, né? E me convidaram para fazer uma palestra sobre envelhecimento da população. Imagina, eu não tinha ainda 60 anos, mas daí o diretor da Secretaria de Direitos Humanos me chamou, o Vanucci, para fazer uma fala. O que eu senti dentro da população, que não tinha nenhum gay, não tinha nenhuma travesti, não tinha nenhuma trans, era só eu para falar. O pessoal, né, as pessoas de idade, todo mundo se retirou na minha fala. Ele pegou o micro, juro por Deus, eu senti. Eu digo assim, por favor, marca meu avião que eu vou voltar para o Rio Grande do Sul. Dentro da população heterossexual tem um preconceito muito grande. Aonde que as travestis vão parar? Eu me lembro de uma travesti agora que veio a falecer ano passado, né? E ela tinha 72 anos, né? Que é muito difícil, né? Chegar a essa idade. Então, o acolhimento da população, eu digo assim, a população de pessoas cis, né, não acolhe a nossa população. Eu me lembro de uma em Curitiba que ela cometeu suicídio, né? E para ela entrar na como é que se diz, na ala, não me lembro como é. Eu nunca tive numa instituição de longa permanência. Ela teve que cortar o cabelo, né? Entendeu? E se vestir de roupa masculina, né? Inclusive isso é uma grande, a mesma coisa. Agora o Nelson está lá, não, ele vai para a geriatria lá, só que ele não pode mais usar cadeira, né? Ele tem que aprender a caminhar. Como assim? Isso? Então, isso é uma grande revolta da nossa população. Sim. Como que a gente não vai acolher essa população, né? Então, a dificuldade nossa, vamos supor, em primeiro lugar, a questão do acolhimento, né? De uma geriatria para a população LGBT. Não tem, né? Entendeu? No mundo inteiro não existe. Não existe isso. Por quê? Porque os gays e as lésbicas ainda chegam numa idade mais avançada. Conheço várias e vários, né? Mas a população trans, como eu falei, eu tive agora, como sou vice-presidente da rede trans latino-americana, né? A gente discutiu isso no Chile, na Argentina, Buenos Aires, enfim, tudo que é lugar. No México, que eu estive, né? Na Holanda, de discutir aonde que vai essa população, né? Entendeu? A mesma coisa, vamos supor, a presidenta Dilma, ela fez uma recomendação. Recomendação não vale. Chega outro governo e diz, não, essa recomendação derruba ela. Que foi o que o Roth comentou, né? Recomendação que a população trans vá no sistema onde que ela quer, ou que faça uma ala específica para elas, né? Que pode ser no presídio feminino, masculino, sem problema nenhum, ou no feminino, né? Mas daí é uma questão delas também querer, né? Porque hoje tem o decreto que toda pessoa a pessoa trans pode trocar seu nome, né? Um homem trans, ele pode trocar seu nome sem problema nenhum, né? Ainda está em passos lentos, né? Porque os cartórios também estão... Mas é lei. É lei, mas os cartórios, eles estão exigindo mais papel. Eles dizem assim, vamos matar elas no cansaço, daí ela não vai lá incomodar. O que tu tens para nos dizer com relação a essa questão do envelhecimento para a população LGBT? Acho que eu só conheço São Paulo, que tem aquela casa de envelhecimento, né, para LGBTs. Aqui em Porto Alegre realmente não tem. O que a gente percebe muito quando se trabalha muito com o público idoso, não modifica o que a sociedade pensa em relação ao preconceito, né? E aí, até mesmo, a gente nota que muitas pessoas nas famílias sempre tem assim, aquelas amigas que moram juntas há mais de 30 anos, mas são muito amigas, né? E aí, quando vão a um médico, ou vão assim, tu é a prima, eu sou a irmã, eu sou a parente, sou uma amiga muito próxima. Então, assim, até mesmo há toda uma construção sociológica desde o início, né, de dificuldade. Eu acho que essa população mais jovem, hoje, na faixa dos 30 anos,
é que consegue andar de mão dada, que consegue, mesmo com todo o processo, porque assim, minha filha foi, nesse período pré-eleitoral, ela foi colocada na rua. Quando eu sofro, né, quando eu estou no supermercado e olho minha filha e minha nora de mão dada, as pessoas olham e fazem cara de mal feio, e eu olho bem feio para elas também, tipo, quase assim, o que é que tu está fazendo, né? O que está te atingindo de alguma maneira. Então, assim, os mais jovens, eles estão olhando melhor. Não estou dizendo que todos, porque ainda há muito jovem preconceituoso, porque vem de uma família preconceituosa, vem de uma família de não entender que sempre existiram, né? Pessoas LGBTs, né, sempre existiram. Não foram caídas de paraquedas lá de Marte e né, simplesmente aconteceram, né? Então, a gente pensar que acontece, né, sempre, e fazem parte da sociedade. Então, e que elas contribuem tanto quanto, e que tudo mais. Então, assim, entender esse olhar enquanto cidadão, daí perpassa por essa questão. Então, esse envelhecimento, ainda assim, se já é difícil, já é invisibilizado, muitas vezes a população idosa, como sendo, né, um inválido, né, e aí entra numa categoria de invisível. O velho só é incomodado. O que esse velho está fazendo aqui no ônibus? Por que não está em casa? Por que não está cuidando dos netos? Por que isso? Por que aquilo? Gente, por que sim? Porque ele quer, ou porque ele precisa. Quantos idosos estão trabalhando e às 7 da manhã pegam um ônibus, sim, porque estão indo para o trabalho. E aí, quando a gente pensar nesse processo de invisibilidade, a população LGBT que envelhece também ela é invisibilizada, e muitas vezes, numa instituição de longa permanência, acontece o que tu falou, Marcelo. Ela tem que voltar para o armário, ela tem que, né, para ter uma boa regra de convivência, porque muitas dessas instituições elas são de caráter religioso, porque ainda há muita situação, né, de pouca renda. Então, assim, os LGBTs com maior poder aquisitivo vão, sim, continuar morando numa boa residência, ou vão, sim, ir para, daqui a pouco, um residencial de melhor e aí conta. Confere com o que o Nelson falou. Onde a situação socioeconômica é maior, é melhor, ok. A gente fala de diversas velhices, né? E aí, diversas velhices, diversos entendimentos de pessoas com deficiência, diversos entendimentos das pessoas LGBTs, porque uma vez eu ouvi uma menina falando assim, porque eu sou bicha, pobre e negra. Né? Então, assim, ela dizendo, né, quanto ela dizia coisas assim, ela falava e ela dizia, olha, é diferente, né? Vai aquele, né, o pink money de alguém muito, né, branco, um gay branco que tem uma, né, como tu disse, que é CEO de uma empresa, ele tem uma outra entrada na sociedade do que aquele gay que é pobre, que mora talvez numa região e não tenha condições de chegar. Até mesmo nas paradas LGBTs a gente percebe, né, as distinções no trato e tudo mais, quando a gente vê o olhar da sociedade sobre as diversas situações. Mas eu ainda acho que trabalhar com os dois conceitos, a sociedade entender os dois conceitos, né? O coitadismo do nosso grupo de pessoas e a discriminação do grupo LGBT, da diversidade, isso é complicado. Sabe? Isso é um conflito muito grande, porque lá vem aquela pessoa com deficiência que está babando, que está gritando, mas já foi divulgado, já foi falado, temos que mudar, não adianta. A pessoa mais antiga, e aí eu vejo meus avós, meus tios, ele não entende. O que a gente tem que apostar agora é na molecada nova, porque eles já vêm com uma outra visão. A minha filha de 12 anos me acompanha nas atividades de inclusão, então ela já sabe que alguém está com sonda, está usando fralda, tem que trocar a roda do pneu, que ele está babando, que ele vem com tráqueo. A gurizada nova já vem. E também uma coisa que me preocupa é que o governo, o próprio Drauzio já afirmou isso aí várias vezes, o SUS é o melhor programa de saúde do mundo. Mas por que os governos insistem em não criar mais programas de prevenção da saúde e só de tratar a saúde? Eu monitoro, assim, onde eu trabalho no Sistema S, dentro da área da promoção da saúde. E as grandes operadoras hoje já viram que o boom não é tratar a doença do trabalhador. O boom é tu prevenir que ele fique doente.
Então, os governos têm que entender isso aí. A gente está vendo que a salutogênese, por exemplo, é um dos conceitos hoje que mais cresce. A gente mesmo tem que pensar que é melhor tratar, né, e prevenir, tratar a nossa saúde, claro, manter a saúde, do que não fazer nada e deixar que lá adiante, né, aconteça a doença. Vai ter que tratar. Né? Eu monitoro uma praia muito grande aqui do estado, né, que eles têm um programa de longevidade muito legal. E aí, quando tu começa a ouvir os médicos, os enfermeiros, né, pô, ele parou de tomar remédio faz tempo. Ele diminuiu a quantidade de remédio porque as pessoas estão em atividade. E aí é todos os grupos. É o meu, é o teu, é o seu, é todos os grupos. Então são visões já bem avançadas, né? Vamos prevenir, vamos botar as pessoas para se mexer, vamos botar as pessoas para caminhar, para se alimentar melhor. Claro que essas informações têm que vir para a base. Só que deixar passar para a base, também a gente vê que tem forças que não querem que isso aconteça. A gente sabe que o nosso país vai mudar com a educação, mas nós temos um grupo de pessoas que não deixam a educação chegar na base. Então Nelson, é muito complexo, né? Louco para falar. Eu só quero lembrar uma semelhança que eu estava relembrando agora. A população LGBT, em uma boa parte, fica dentro do armário para não enfrentar a sociedade. Há pessoas com deficiências também, uma boa parte delas fica reclusa em casa, para não enfrentar a mesma barra na rua. E essas coisas a gente tem, como sociedade, a gente tem que mudar. Nós temos que alterar nosso comportamento. E nós temos que alterar, inclusive, os nossos próprios preconceitos. Porque mesmo nos nossos movimentos, nós temos preconceitos com o outro. Mesmo dentro das pessoas com deficiência, nós temos preconceito com mulheres, nós temos preconceitos com idosos, nós temos preconceitos com LGBT. No movimento LGBT também tem preconceitos com outras diferenças. Então, nós todos temos que nos policiar e tentar entender o próximo. Aliás, isto se aplica para toda a sociedade. Nós temos que começar a ouvir mais e a entender mais pessoas que pensam diferente da gente. Porque a sociedade é feita de pessoas que pensam diferente. Cada um com sua expertise, né? Cada um tem alguma coisa para dar. Alguém já disse que ninguém é tão inteligente que não tenha o que aprender. E ninguém é tão coitadinho que não tenha para ensinar. Eu só quero fazer só uma pequena fala, talvez seja a minha última. O Nelson me acompanhou, a gente participou de um grande debate, de uma grande obra em Porto Alegre, que queriam fazer, que estão tentando, né, deixar esse espaço mais bonito. E nessa obra lá no fórum, né, todo mundo explicou, os arquitetos falaram, os engenheiros falaram, e aí o Nelson, acho que vai lembrar, eu levantei a mão lá no cantinho, doutores, ok. É um grande empreendimento que vai trazer uma visibilidade gigante para a nossa cidade. Cadê o banheiro família da diversidade? O Nelson lembra disso. E só é expert na mesa. A gente não pode mais esquecer isso. A gente tem que se acostumar com isso. Ou perguntar, então, para os grupos. Vocês querem um banheiro da diversidade? O banheiro família, há anos atrás, eu vinha cobrando shopping. Eu sempre levei a minha filha no shopping. E toda vez que eu tinha no banheiro, checkmate. O que eu ia fazer? Ou eu trocava a fralda porque não tinha o fraldário. Então, esses conceitos hoje, eles têm que estar muito claros, e as pessoas que sentam nos GT já tem que ser assim, tranquilo. Tu não pode mais criar uma grande obra sem ter esse grupo junto. Tu não pode criar um grande evento. Mas como é que eu vou ter mais um banheiro? Mas qual é o problema? O grupo LGBT, trans, consomem. Os idosos consomem. As pessoas com deficiência consomem. O que a gente quer é uma sociedade mais universal. Eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante dentro da nossa população mesmo, né? Um dia, né, a minha secretária disse: Marcelo, traz aquela foto que tu tem, né, de preto e branco ainda, né? Vamos escanear, porque a gente realmente perde a cor, perde tudo, né? Escanear e botar numa página. Aí eu trouxe a foto, e ficou, e está lá até hoje, porque eu não tive tempo de fazer. Aí uma amiga minha disse: essa foto aqui de quem é? Posso olhar? Pode. Aí eu disse: é tu? Eu disse que sim, é eu, porque... Nossa, como tu era bonita. Aí eu digo assim: eu era bonita e agora sou feia, né? Não é isso, Marcelo, desculpe, né? Mas, nossa, como tu era linda. Eu digo: pois é, né? Eu acho que chega uma idade, a gente vai modificando.
As pessoas modificam, né? Entendeu? Todo mundo modifica, todo mundo fica, entendeu? A pele fica diferente, tudo isso, né? E ela ficou impressionada. Aí veio uma outra, mais antiga, tinhosa, e veio dizer assim, porque eu casei há pouco tempo no civil, né? Aí, Marcelo, me diz uma coisa, tu acha que não está muito velha para estar casando? O que tu quer com um homem essa época, essa altura da tua idade? Porque ela sabe a minha idade, né? Preconceito. Aí eu digo assim, bom, né? Eu nem vou te dizer por quê, né? Mas não sei porque ela conhece ele. Aí eu digo assim, bom, né? Cada um é feliz de uma maneira. Tu é feliz como, né? Tu deve ser infeliz porque tu não arruma nem pro fumo, né? Falei assim para ela, né? Porque me revoltou um pouco, né? Deu nos dedos, porque, né? assim, meu marido, hoje, vou fazer 69, ele tem 30 anos, né? Mas ele não liga para isso, só que ele fica muito preocupado para a gente anda junto, né? Não anda de mão dada, né? Porque o preconceito é grande, porque ele diz assim, né? Porque quando a gente casou, né? A mídia estava muito em cima para falar do casamento, o que era um casamento de uma travesti com um homem cis, né? Aí eu digo assim, não, eu não quero, né? Inclusive o cartório, o dia que eu casei, fechou, né? Eles não podia entrar ninguém, né? Então, assim, ele disse assim, Marcelo, eu não ando assim contigo nos lugares, né? Vamos supor, de mão dada, né? Porque tu é uma pessoa muito conhecida, é uma pessoa famosa, né? Então, a mídia vai estar em cima e tira a foto e pode aparecer. Mas, assim, ó, eu não ia ligar, né? Mas, assim, ele também é funcionário público, né? É da segurança pública, né? E também ia pegar mal. Ia pegar, não, vai, né? Com certeza, porque a gente tem uma sociedade machista, hipócrita. Assim, ó, eu digo assim, os homens cis, eles só se lembram que tem uma mulher em casa, quando a mulher faz comida, troca a fralda, tem nenê, tem filho e a família, aquela coisa toda, mas de noite ele sai, aí vou dar uma saída, vou dar uma jogada de bola e vai lá procurar uma prostituta ou vai procurar uma travesti na esquina, né? Porque a gente sabe, por que as travestis estão lá? Me perguntaram muitas vezes já. Eu digo que não, elas estão lá porque elas são bonitas, né? Tu tem que ser irônica, tu tem que ser cínica e de falar isso. Por que uma pessoa fica numa esquina parada aqui para fazer o quê? Ela está lá na esquina porque ela precisa ganhar o pão de cada dia. Ela tem que comer, tem que pagar aluguel, qualquer coisa, se ela come uma bala, ela tem que pagar imposto, tudo isso, né? Então, eu digo assim, a carne barata está na esquina, né? Então, infelizmente. Infelizmente, né? E essa questão da prostituição, eu sempre digo assim, cada a falta de empregos acaba gerando tem muitas, essa oferta. Tem muitas, né? Que têm doutorado, têm mestrado, têm línguas, né? Que falam várias línguas. E não conseguem emprego. Não conseguem emprego. Não conseguem. Entendeu? Vamos supor, tem uma vaga, tem 2 vagas, assim se inscreve, vamos supor. Não sei, hoje em dia o desemprego está tão grande, né? E quem passa é uma mulher bonita, um homem bonito, né? Que pode até ser um gay, aquele gay assim, de terno e gravata, que passa despercebido, porque a gente vê muito isso hoje, né? A questão dos gays, eles são... eu nem sei como que eu vou usar a palavra, para não ofender ninguém, né? Mas eles podem se vestir de uma roupa bem masculina, né? Que passa despercebido. É um homem, fala grosso, né? E, bom dia, aquela coisa ele toda. se mantém no armário. Se mantém no armário. Né? Mas é um gay. Eu fiquei impressionado. Eu fui num lugar, num estado, né? Que eu fiquei preocupado, porque a cidade ou a prefeitura só tem gay. E eu digo assim, tá, mas o fulano lá é gay? Mas não dá para notar, mas é viado. Bem assim. Gisele. Então, o gay tem como fazer isso. Uma palavra final. Bom, eu só tenho a agradecer por essa roda, né? Porque eu aprendi muito e conviver com a diversidade é isso, né? É o que eu
tenho como lema de vida, após aprender conviver como profissional e como pessoa e como cidadã, isso só tem a ver. E eu espero que as pessoas que estão ouvindo agora parem, deixem 5 minutos da sua vida para pensar nesse processo todo, se colocar no lugar do outro, tentar ver como é que o outro quer, como é que o outro gosta, e parar um pouco assim para olhar no seu umbigo. Eu digo assim que a gente tem vivido muito umbiguismo, né? E o quanto o coletivo ele está sendo esquecido, e muitas vezes não necessariamente o coletivo é feito de pessoas iguais, né? Então, o quanto a diversidade é fundamental, retomo a questão que tu falou do quanto a gente se enriquece, e nessa mesa, o quanto enriquecedor foi essa 1 hora. Muito obrigada. Nelson, por favor, teu recadinho final. Eu só tenho a agradecer, realmente, foi um momento muito importante, aprendemos bastante, conversamos bastante, e foi um prazer imenso estar aqui. Esperamos poder ter contribuído um pouquinho para a inclusão de todos. A Gisele lembrou uma coisa importante. Esse mês, no dia 26 e 27 de março, no auditório do Tribunal de Contas do Estado, vai haver a 5ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. Aí nós vamos discutir os rumos e o que a gente precisa para a inclusão das pessoas com deficiência. Dia 26 e 27 no TCE. O que eu acho que a gente aprende muito com discussões de várias representações, eu acho importante. Eu só tenho que agradecer o convite. Eu queria dizer uma frase que eu aprendi a falar, né? Pare de nos matar, porque nós somos pessoas igual a qualquer outra pessoa. Dê um emprego, dê uma chance para uma pessoa LGBT, que seja uma travesti, uma transexual, não pelo fato dela estar vestida com roupa feminina ou sei o que ela é. Eu acho que eu aprendi uma coisa. Eu, em 78, quando fiz o concurso do Estado, né, eu sou aposentada pelo Estado, né, e lá uma médica amiga minha, muito amiga minha, disse assim: Marcele, coloca lá masculino, feminino, né, bota lá masculino, né, que tu é masculino. Não tinha essa coisa de nome civil, troca de nome, né. Eu hoje, graças a Deus, 2008, troquei meu nome, meu gênero, né, o sexo. E o que acontece, né? Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de conseguir um emprego, né? Seja um emprego digno, de nossa população não precisar usar o corpo, né? Nada contra quem faz isso, né? Mas eu acredito que a nossa sociedade vai viver mais feliz. Não se preocupar com qual a tua sexualidade, perguntar para o outro, né? Não interessa. Por que vai me interessar? Eu acho que isso traz uma sociedade mais justa e qualitária, né? Outra coisa que a gente não falou, que me preocupou muito, né, a questão do chacote com pessoas... estatura. Isso, que... Nanismo. Isso. Eu vejo eles na mídia como chacota. Me desculpa, a gente não falou sobre isso. Né? E me preocupa muito a vida inteira. Vamos pegar um anão, dizer bem, é preconceituoso falar isso, vamos pegar um anão para fazer chacota. Sim. Tem uma emissora aqui de Porto Alegre que usa, né? Sim. Entendeu? E por chacota. Sim. Não é porque ele tem qualidade, né? Entendeu? Então, isso é também uma questão que a gente fala muito pouco, né, sobre isso. Né? Então, quero agradecer. Obrigada, cara. Tá. Que bom, que bom. Roth? Eu continuo com a minha frase, né? A diversidade está em tudo, não temos como voltar atrás. Né? Muito eu obrigada. acho que a minha gestora, que eu admiro muito, ela tem uma frase assim, bem interessante, né? Ouçam os saberes de cada um. Então, acho que é por aí que esse é o caminho. Né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais estar presente e estar discutindo e informando para todos os gestores que nós estamos aqui, nós existimos. Né? Então, a diversidade está em tudo, e quero fazer um convite para vocês. Nesse final de semana, sexta e sábado, no Lami, tem o Praia para Todos. Então, os banhos com as cadeiras anfíbias, os cegos, surdos, todos os grupos de pessoas. A gente está com uma estrutura chamada Rua do Lazer, com mais de 10 serviços: bicicletas, banho de praia, passeio de lancha com os bombeiros, passeio de bote com os escoteiros. Não importa se é índio, branco, velho, gay, não importa.
quer curtir um pouquinho de lazer, vai para o Lami 6, das 10 às 16, e sábado, das 10 às 16. Muito legal. obrigado. Obrigada. Bom, gente, querido Sessentônico, se tu quiser deixar teu recado, tuas dicas, tuas sugestões, mande sua mensagem pelo WhatsApp da Supersônica, 5196537474, ou pelo Insta ou pelo Face, @Rádio Supersônica. E é isso. Terminou o nosso Sessentônica de hoje. Eu lembro que após o programa você pode acessar a nossa live ali na página do Face da Rádio Supersônica ou também na nossa página do Sessentônica. Quero agradecer do fundo do coração a Marcele Malta, a Gisele Varani, o Nelson Calil, o Rótio Prestes e que estiveram aqui compartilhando os saberes, né, as experiências conosco nessa 1h e um pouquinho. Eu hoje me passei no horário, foi um pouquinho mais de 1 hora, passei uns minutinhos além. Também quero agradecer a Mari, que esteve aqui na mesa, cuidando da técnica para nós. Quero agradecer o Toninho, um cara guerreiro, lutador pela causa das pessoas deficientes, que está aí, espero que esteja aí nos ouvindo. E obrigada a cada sessentônico que esteve aí com a gente nessa quarta-feira. Na próxima quarta-feira, nós vamos conversar sobre quem são as mulheres de hoje. O que elas querem? Quais são as suas causas? Afinal, o dia 8 de março é um dia para se comemorar ou para se lutar? Te espero na próxima quarta. Uma boa semana, cheia de luz para você. Muito obrigada. Bom, saludo. Tu vai para onde, Guri?